Como vocês sabem, nenhum smartphone é perfeito e nesse vídeo eu trago para você 5 motivos para você não comprar o Redmi 8A, o novo smartphone mais baratinho da Xiaomi, e que nesse vídeo eu vou trazer para você, na minha opinião, os 5 pontos negativos ou 5 motivos para você não comprar ele, que podem ajudar você a decidir qual smartphone você deve comprar na hora da sua escolha. Mas antes da gente começar, eu devo lembrar você que se a qualquer momento, mesmo com os pontos negativos, se você quiser comprar o Redmi 8A, os links estarão todos aqui na descrição e é o link da Amazon Brasil, parceira aqui do canal e 100% confiável. Lá você consegue parcelar em até 10 vezes sem juros e a entrega é bem rápida. E também não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação que fica logo aqui embaixo e vamos começar! O primeiro motivo para você não comprar o Redmi 8A é se você curte tirar fotos bonitas e praticamente perfeitas. O Redmi 8A ele tem duas câmeras, apenas uma na parte de trás e a outra na parte da frente, e elas não são top de linhas, elas têm uma qualidade muito boa em relação ao Redmi 7A, mas elas não são excepcionais para fotografias. Se você é amante de fotografia, gosta de tirar selfie, gosta de tirar fotos e que as fotos saiam com uma beleza estonteante, esse smartphone pode não ser o smartphone ideal para você. É um ponto a se relevar na hora da sua compra, porque ele custa em torno de R$600 e as fotos deles não são tão nítidas assim, principalmente se você for tirar fotos à noite. Se a sua intenção for comprar um smartphone barato para tirar fotos, eu recomendo você partir pelo menos para o Redmi 8, que é o superior a esse daqui, que já tem uma câmera superior e tem uma câmera secundária para auxiliar no modo desfoque. O segundo motivo para você não comprar o Redmi 8A é a sua tela. Mas por que a sua tela, Luan? É a marca? O que é que tem problema nela? O que está acontecendo que não devo comprar por conta da tela? Não é nada demais, mas pode ser que alguns usuários não gostem. Como vocês sabem, deixa eu desbloquear ele aqui para vocês. Como vocês sabem, a tela dele ela é de 6,3 polegadas e nós temos uma resolução HD+. Como a gente tinha no Redmi 7A 295 ppi, a tela era um pouco menor, a gente não conseguia ver os pixels. Já no Redmi 8A, a tela é um pouco maior e nós temos apenas 275 ppi de densidade. Pode ser que na câmera você não veja, mas no seu dia a dia, quando você for utilizar o aparelho, se você ficar olhando um pouquinho a mais que o normal, você vai ver uns quadradinhos ali e dependendo do usuário, pode ser que ele não goste de ficar vendo essas coisas. Claro que se você não liga para isso, esse não precisa ser um ponto negativo e um ponto que não deixe você comprar esse aparelhinho aqui. Mas é claro que eu tenho que trazer todos os pontos negativos do aparelho para mostrar a real verdade de todos os aparelhos aqui, independente se for o Mi 9, Mi 9T ou o Redmi 8A. O terceiro motivo para você não comprar o Redmi 8A são duas coisas em uma, é as suas conexões praticamente. Vamos falar um pouquinho primeiramente do Wi-Fi. Ele não tem suporte ao Wi-Fi 5 GHz, se você costuma usar bastante isso na sua residência, é um ponto a considerar na hora da compra, e ele não tem também o sensor de infravermelho. Aqui na parte de cima, normalmente a Xiaomi costuma trazer o sensor de infravermelho para você utilizar e controlar os seus aparelhos em casa, por exemplo, ar-condicionado, TV e etc. Isso é um ponto negativo para pessoas que, por exemplo, têm um smartphone da Xiaomi e acabou de quebrar o controle do ar-condicionado, o controle da TV e atualmente utiliza o infravermelho para controlar esses aparelhos. Na hora da troca de aparelho, se ela for comprar o Redmi 8A, é muito bom ela verificar isso daí, porque pode ser que ela fique sem um controle para utilizar dentro da sua residência, e é um ponto negativo dependendo do usuário. E a conexão Wi-Fi, como eu disse, depende também de usuário para usuário, mas é um ponto negativo na minha opinião, porque os smartphones hoje em dia já estão num patamar que eu acredito que poderia sim vir essas funcionalidades bem básicas que hoje em dia se tornou praticamente padrão em todos os meios de comunicações. O quarto motivo para você não comprar o Redmi 8A é aqui na parte de trás. Você vai ver que a gente não tem um sensor de digitais e nem na parte da frente, porque a tela dele é IPS, então ela não tem a capacidade de ter um sensor na tela. Infelizmente, por ser o mais barato da Xiaomi, eles não incluem o sensor de digitais aqui, mas calma, não é um ponto totalmente negativo, depende do usuário. Se você curte ter um sensor de digitais na parte de trás e não larga a mão de, às vezes, ter que digitar aqui uma senha ou outra, pode ser que o Redmi 8A não seja o smartphone ideal para você. Mas se você não liga de utilizar o desbloqueio facial e vez ou outra ter que digitar sua senha, o Redmi 8A pode sim ser o smartphone ideal para você. Ele tem como você driblar esse probleminha de não ter o infravermelho utilizando o desbloqueio facial incluso na MIUI 10. É bem bacana isso daí, ela falha poucas vezes, por isso que eu disse que às vezes você pode ter que digitar a senha, porque às vezes você tem que ir lá e digitar porque ele falha algumas vezes, mas funciona muito bem na maioria dos casos. E isso é um adendo para você, ó. Eu vou mostrar para você como vai funcionar o desbloqueio facial, ó.
tá com a tela bloqueada aqui, ó, ele vai mostrar aqui em cima, ó, que tá reconhecendo o rosto, eu olho para ele e ele já desbloqueou. É bem rápido, mas tem hora que falha ali, outra aqui, e se você tiver muito no escuro, pode ser que nem funcione, beleza? O quinto e último motivo para você comprar o Redmi 8A é a sua versão de 2 GB de memória RAM. É claro que nós temos a versão de 3 GB, mas a versão de 2 GB de memória RAM pode ser que não seja ideal para os dias atuais. Só o Facebook, se você instalar, você vai ver que vai ficar pesado no smartphone, e se você colocar outras coisas para rodarem por trás disso daí, pode ser que fique mais pesado ainda. E se você quer um smartphone para você utilizar por pelo menos um ano, aí, um ano e meio, 2 GB de memória RAM, na minha opinião, não vale a pena. 2 GB de memória hoje praticamente não deveria nem existir, e sim 3 GB ou mais. Lembrando que a Mi 10 ela tem um gerenciamento de memória um pouco esquisito, então eu recomendaria, se você for comprar o Redmi 8A, comprar pelo menos a versão de 3 GB em diante. Claro que não tem mais que 3 GB, mas em diante que eu digo é a de 3 GB ou um smartphone que tenha mais de 3 GB atualmente. Se você for comprar um smartphone com 2 GB hoje, lembre-se, se ele estiver travando, enroscando o aplicativo na hora de abrir, daqui 5 ou 6 meses, não é culpa do aparelho, e sim da sua decisão. E esses foram os 5 motivos para você não comprar o Redmi 8A. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação que fica logo aqui embaixo para não perder nenhum vídeo novo. E se quiser comprar esse menininho aqui, os links estão todos aqui na descrição. Muito obrigado por ter assistido, eu espero ter te ajudado. Tchau!